Vamos pro bar, então, que a gente vai montar. Fecha aqui o container, song bar. O que tem no song bar? Ele vai ter como filhos a imagem, o player e o song info. Beleza. Como é que eu quero distribuir isso daqui? O meu song bar ele vai virar um display grid. Quando eu coloco grid, ele não faz nada. O que eu tenho que fazer? Grid, template, columns. E eu quero dizer como é que eu quero distribuir essas minhas colunas. Por exemplo, 3 colunas iguais. Um FR, um FR, um FR. Tá lá. Uma coluna. Cadê? Uma coluna, outra coluna, outra coluna. Só que eu não quero colunas iguais. Essa daqui e essa daqui podem ter pouco espaço. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, 2 FR. Então, aqui eu tenho uma fração, aqui eu tenho 2 frações, aqui eu tenho uma fração. 3 FRs. Até ficaria melhor para mim. Então, ó, aqui eu tenho 3 frações e aqui uma só. Então é como se eu dividisse esse meu espaço em 5, eu dou uma fatia para cá, 3 para cá e uma para cá. Isso aqui funciona, isso daqui eu acho que já ficaria bem interessante pra gente. Beleza, vou colocar isso daqui. Outra coisa, todos os itens, repara, eles estão meio que mal posicionados. Esse daqui tá certinho, certinho. Ele tá à esquerda, eu realmente quero deixar ele à esquerda. Só que aqui eu quero que ele fique centralizado, todos eles centralizados. Eu consigo mexer nesses elementos? Tem uma propriedade que ele mexe sim, ó. Ele vai pegar todos os itens e ele vai centralizar. Então aqui eu consigo centralizar e aqui eu consigo centralizar. Só que tem uma propriedade única que mexe nos dois, tanto no horizontal quanto no vertical dentro de Grid, que é o Place Items Center. Repara, o que ele fez? Posicionou tanto na vertical quanto na horizontal. Então aqui dá para ver na vertical, tá vendo? Tá todo mundo centralizado, bonitinho. Beleza. O único que eu não vou querer que fique centralizado assim vai ser essa imagem. Essa imagem eu quero ela lá no cantinho, aqui nesse cantinho. Então o que eu vou fazer? Lá na imagem especificamente, ó, primeiro vamos copiar isso aqui para o song bar. Ctrl End, bar, Ctrl V. E aqui a gente vai para o Song Artist Image, que é esse daqui. E eu vou chegar nele e eu vou fazer o seguinte. Vou chegar aqui e vou colocar um Justify Self Start. Eu estou falando o seguinte, aqui no elemento Pi, eu consigo falar Justify Content, Justify Items, Align Content, Align Items. Só que aí eu estou definindo o comportamento de todos os filhos. O que eu posso fazer no filho? Falar, ó, não, a propriedade que meu pai falou para usar, eu não vou usar. Eu vou usar a própria. Eu estou dizendo aqui, ó, Justify Self. Eu quero fazer isso em mim mesmo. E vai ser o Start. Então eu passo por cima da propriedade herdada ali do pai. Ctrl S. Então, ó, já temos um esboço aqui de como é que vai ficar esse nosso player. E repara, a barra final ali, ela começa aqui, ó, ela não tem esse padding. Se você for ver aqui, ó, ela vai até o final. Ela não tem esse margin aqui, na verdade, que está empurrando ali. Ela vai até o final, mas ela tem um padding. Então, por que isso é interessante? E por que a gente não está vendo aqui? Porque ela está na cor preta. Então, esse é o fundo dela. Vamos mexer nisso daqui. Songbar, essa daqui efetivamente vai ser preto. Background color black. Show de bola. Tá ali tudo certinho. E um padding. Padding, 25 pixels e... Não, aqui é em cima e embaixo, acho que dá 10 pixels. E de um lado e do outro, 25. Isso aqui? Acho que tem um pouquinho mais. Tá aqui, ó. 16 e 25. Quase. Faltou aqui. 16 e 25. Beleza. Outra coisa. Essa imagenzinha aqui, ó, tem um arredondamento. Arredondamento bem pequenininho. Vamos mexer. Imagem. E ela tá dentro do Song Artist Image. Então vamos lá. Border Radius 5 pixels. Diego, não aconteceu nada. Por quê? Ela tá passando por fora. Isso aqui a gente já sabe. Overflow Hidden. Agora sim. Ficou certinho. Então isso daqui vai no Song Artist Image. Ctrl V, Ctrl S. Opa, copiei um negócio que já tava. Ctrl S. Beleza, a imagem tá ali certinho. Agora o player. Vamos deixar o player para depois. Vamos ver se a gente tem que mexer alguma coisa aqui no textinho. Então, ó, o textinho, além dele ficar em negrito, o título, o que ele tem? O tamanho dele é maior. Então, song name. Duas coisas que a gente vai ter que mexer. Song name, tá aqui, ó, o nosso song name. Chego para cá. Font size, 19 pixels. E eu vou ter aqui o font weight 700. Vem aqui, ó, tá lá certinho. E repara, aqui eles não estão escritos nesse verdinho, ó, bem claro. Eles estão escritos na cor branca, que aí dá um contraste bem grande quando a gente está falando ali do com fundo preto. Color white.
Repara, não vou colocar em cada elemento, vou colocar no elemento pai, todo mundo embaixo dele vai herdar essa propriedade. Então, ó, volto para cá, aqui já tá, ó, certinho, do jeito que ele tá ali, ó, tá bonitinho, só que ele ainda não tá pegando todo o espaço, ó, disponível. Tá aqui, ó, container, o songbar e olha o song. Então tem muita coisa disponível no song aqui de espaço. E daqui a pouco a gente faz o player, que vai ser o nosso finalzinho. Aqui no som, o que a gente pode fazer? O seguinte, eu posso... vamos lá. A gente tem algumas possibilidades. Com o que a gente já viu até agora, você já poderia ter algumas ideias. Mas a gente tem o seguinte. O meu root, ele é um flex. Eu tenho quais são os filhos, o header e o song. O que eu falei para o song? Cresce o máximo possível. O que eu poderia fazer? Transformar o song num flex. O song container tem um flex 1. E o song bar vai estar sempre o tamanho dele ali normal. É como eu estou invertendo a ordem. É como se o bar fosse o header e o container fosse o próprio song que a gente estava mexendo. Uma outra possibilidade para aumentar o seu repertório, se tem mais coisa aqui para mexer também, para fazer, é o seguinte. Eu pego o meu song e eu vou transformar ele num display grid. Você fala, caraca, Diego, mas o song, ele não é flex? Não, não. O song é um flex child. O flex é o grid, é o root aqui que a gente tem. E ó, flex child, flex child. E aí eu estou mexendo numa propriedade, um flex child. Agora eu estou dizendo, ele está virando um grid container. E agora, o song container e o song bar são grids. Repara, eles estão preenchendo agora todo o espaço? Estão, mas de uma forma meio esquisita, porque eu não configurei nada. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que chegar aqui e dizer como é que vai ficar essa configuração. Como é que vai ficar essa configuração? Primeiro, quando eu estou diminuindo, já está certinho. Ele fica exatamente do jeito que eu queria. Perfeito, só de colocar o grid já resolve isso para mim. Agora, o que eu quero? Eu quero que mexer no grid template columns. Só que aqui a gente sempre mexia no grid template columns, porque eu queria definir coluna, coluna, coluna. Agora eu não quero coluna, eu quero mexer numa linha e numa outra linha. Então aqui eu quero, ao invés do columns, vai ser o grid template rows. E o que eu quero dizer? A minha primeira linha, eu quero que ela tenha um FR, uma fração, e repara, antes a gente sempre misturava FR com FR. E o outro vai ser o quê? O tamanho automático dela. Então ela vai ter exatamente o tamanho que ela precisa. Alto. O que isso aqui está acontecendo? Ela vai ter sempre o tamanho necessário para ela. Então, ó, o tamanho dos elementos. E quem vai crescer? Essa minha linha daqui, ó. Isso daqui seria basicamente aquele flex, o display flex e o flex 1. Aqui, ó como é que funciona. A barra nunca vai crescer, ela está do tamanho que ela precisa, tipo o nosso header. E essa linha daqui, ó, tem espaço? Ela vai pegar. E não tem espaço, ela reduz ali e já fica direitinho. Então é só trazer isso aqui lá para dentro, para o nosso song. Song. Beleza. E agora a gente precisa matar o player. É outra coisa que a gente vai fazer. Então vamos matar o player. Primeira coisa, tamanho aqui dos nossos ícones. Vamos por parte. Player, que a gente tem aqui. A gente tem Artist Image, vamos minimizar. Deixa eu dar um F5 aqui, só para acertar as coisinhas. Pronto. E deixa eu ver se não quebrou nada. Não esqueci de levar nada para o VS Code. Perfeito. O que a gente falou? Por parte. Vou entrar aqui e vou no Player. O meu Player tem duas coisas. Não, tem mais coisa. Ele tem o Player Controllers, tem o Player Progress e tem o elemento de áudio. Só que o elemento de áudio, repara, ele nem aparece na tela. Ele só existe aqui, mas ele não aparece. Então eu tenho dois elementos efetivamente. E aqui, ó, os meus controles e o meu player de áudio, eu tenho espaçamento entre eles, ó. Espaçamento pequenininho ali entre eles e tá todo mundo centralizado. Então vamos fazer o seguinte. Como eu quero ter um espaçamento entre eles e deixar todo mundo centralizado, e aqui, ó, repara, ele tá curtinho, eu quero fazer o quê? Pum! Eu quero que ele cresça, quero que ele pegue o maior espaço possível. Como é que eu poderia fazer isso? O Song Artist Image, eu falei o seguinte, ó, Justify Self, Start. Aqui eu quero fazer o seguinte, ó, Justify Self, Stretch. E o que ele tá fazendo? Pegando todo o espaço disponível. Agora eu distribuo dentro dos elementos, dentro desse meu container. E eu vou fazer, ó, Display Flex. Botou um do lado do outro, é o que eu quero? Não. Flex Direction, Column. E aí eu preciso alinhar esses meus elementos, que vai ser o nosso Align Items Center. Centralizei aqui os elementos. Então, ó, esse aqui está centralizado, esse aqui está centralizado. Show de bola. E eu tenho um pequeno gap entre eles. Gap de 10 px. Ficou até muito. Acho que era menor do que esse o gap que eu tinha aqui. Parece ser menor. 5 px. A impressão estava correta. 5 px. Trago tudo isso para dentro do player, que vai ser, ó, player
Opa. Player. Coloco aqui. Beleza. F5. Para não perder nada ali das minhas coisas. Tudo certinho. Aqui se eu for, ó, já vai pro orders. Se eu for pro play, já vai aqui direitinho. Tá tudo funcionando bonitão. E agora o que a gente precisa fazer? Acertar as coisas aqui dentro. Então o player tá certo. A distribuição. Agora eu preciso mexer no... Tenho duas coisas dentro. Player Controllers e Player Progress. Vamos ver os controllers. São os controles, efetivamente, que eu tenho aqui dentro. Primeiro de tudo, quero mexer no tamanho desses meus elementos. Só que aqui, ó, esse daqui tem o tamanho de 16 mais ou menos, esse daqui 35. Beleza. Então o que eu posso fazer? Dizer que meu Player Controller vai ter um font size de 16 pixels. E nada aconteceu. Então vamos dar uma mexida aqui. Vamos começar a subir, 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 subir. Beleza. É subir um pouquinho aqui até ele ficar com 25 de altura. Vamos mexer isso aqui. Vamos ver como é que ele está de altura. Já está aqui com 25 de altura. Então era realmente esses 25 aqui de font size. Beleza. Só que esse daqui não tem que ficar com esses 25. Ele tem que ficar maior. Ele tem que ficar com 35. Então, ó, o Player Controllers. Vamos colocar aqui. A gente coloca esse font size. E o... Cadê? Cadê a classe? Player Icon, que são todos os ícones vão ter. Esse daqui, ó, Player Icon, e eu tenho um modificador. Esse daqui vai ser Player Icon, Play. Ctrl, ponto, aqui, beleza. Vai ser um font size 35 pixels, que aí ele vai ter esses 35 de altura. Tá lá direitinho. Só que repara, o meu Player Controllers, eles estão o quê? Eu tenho o meu Play grandão, e os meus controles estão ali embaixo, eles não estão alinhados. Isso aqui eu posso fazer aqui, ó, Layout, Display, Flex, todo mundo em linha. E aqui a gente vai mexer na propriedade Align, Items, Center. Centralizei todo mundo. Eu quero dar um espaço entre eles também. Mesma coisa. Só que aqui, quanto que vai ser esse espaço? 20? 20 pixels. Beleza, certinho. E aqui, ó, quando eu passo por cima... Aqui tem coisa que está acontecendo, no do meio não está acontecendo nada, ó, o cursor está mudando, a gente vai ter que mexer nisso daqui, porque eu quero, ó, que ele aumente um pouquinho de tamanho, ó, e mude a cor, e aqui, mesma coisa, e todos eles têm o Cursor Pointer. Beleza, vamos pegar isso daqui, que está no Player Controllers, vamos colocar aqui, vamos pegar a classe Play Icon, que eu tenho nos 3 ícones, e vamos fazer o seguinte, ó, Cursor Pointer. Agora, quando eu passo nos 3, ó, tenho mousezinho diferente. Quando eu passar em cada um deles por cima, Play Icon, Hover. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que ele aumente um pouquinho de tamanho. E lembra que a gente tinha aquele Transform, Translate, que ele mexia para cima e para baixo, para um lado e para o outro? A gente tem também o que a gente chama de Scale, que ele vai dizer percentualmente o quanto ele vai aumentar. Aqui eu posso falar, ó, eu quero que ele vá para 105% do tamanho. Então que ele aumente só 5%, ó, só um pouquinho, mas é o suficiente para dar esse efeito de que está sendo passado por cima. Só que ele está indo direto, ó. Pá, ele não está transicionando. Então o que a gente tem que fazer? Transition. E aqui a gente vai animar várias propriedades. Então eu já vou colocar, ó, Property, Transform, Transition, Timing, Ease, Transition Duration, 200 ms. E repara só, a gente usou esse 200 ms várias vezes ao longo do nosso arquivo. Imagina se a gente vai lá e apresenta esse projeto e o pessoal fala, pô, tá legal, mas a animação tem que mudar esse 200 aí. Pô, ele podia ser um pouco mais. Seria muito interessante se a gente tivesse isso numa variável, que a gente mudava em um lugar e mudaria em todos. Então o que a gente pode fazer? Trazer esse 200 ms aqui, ó, Ctrl Home, vamos aqui para cima e a gente coloca assim, ó, Transition Duration, 200 ms. E agora todos os lugares, ó, que estão aqui embaixo, ó, vou dar um Ctrl C, cliquei aqui, ó, Ctrl Shift End, selecionei tudo. Vou dar um Ctrl F e vou selecionar essa opção daqui, ó, Find in Selection, que ele só vai olhar a minha seleção. Eu vou procurar por 200 ms e eu vou fazer o quê? Eu vou trocar por var a meu Transition Duration. Beleza. Agora todo mundo que está com 200 ms, ele vai pegar a duração ali do meu Transition. Mesma coisa com o Easy eu posso fazer, ó, igualzinho, que vai ser o nosso Transition Function. Ease. Se eu quiser mudar, eu mudo em todos os lugares de uma vez só. Mesma coisa, ó, Ctrl C, Ctrl Shift End, Ctrl F, Ease. E aqui, ó, por isso que eu tinha colocado o Find in Selection antes, senão ele substitui de cima também, ó. Agora ele só tá pegando ali
e eu coloco aqui. Pum, troquei ali para todo mundo, Ctrl S. Tem algumas outras propriedades que a gente poderia fazer isso também. Por exemplo, Border Radius, eu vi que a gente usou 3. A gente usou 15 pixels, a gente usou 10 pixels e a gente usou 5 pixels. Vamos fazer o seguinte, ó. Ctrl C, só para eu ter isso aqui armazenado. Vamos fazer, ó, Border Radius. E aqui a gente pode usar essa nomenclatura, ou a gente pode usar a nomenclatura de M, que seria o Medium, que seria de 10 px. Shift Alt seta para baixo. Eu vou ter o Large, que seria o grande, de 15 pixels. E aqui eu vou ter o S de Small, que seria os 5 pixels. Agora a gente faz o quê? Seleciona aqui, ó. No Find eu vou dar isso aqui, ó. Border Radius 15 pixels. Todos os lugares que eu tenho isso daqui eu vou trocar por Border Radius var Border Radius L. Troquei aqui. 10 pixels, ele vai virar o M. E o 5 pixels vai virar o S. E a gente está deixando o nosso código, ó, cada vez mais personalizado ali. Pô, Diego, dá para fazer isso com um monte de coisa. Por exemplo, a gente consegue padronizar os espaçamentos. Sim, lembra que eu te falei que os espaçamentos, eu não estava maluco, eles seguem uma sequência e eles têm, faz sentido a diferença de tamanho de um para o outro. A gente pode armazenar tudo isso em variável, assim como a gente fez com as cores. A gente poderia, por exemplo, ter o espaçamento 50, espaçamento 100, espaçamento 200, 300, 400, que aí você não precisa ficar colocando. Você quer um acima? É só você aumentar um número. E tem várias coisas que você pode fazer para deixar o seu projeto mais dinâmico. E aí a pessoa não vai precisar ficar olhando o código nem nada para ver onde é que está cada coisa. Ela só mexe na variável e acabou. Todo o resto muda. Fica muito mais escalável, fica muito mais responsivo o seu projeto dessa forma. Ctrl S, voltando para cá. Agora, ó como é que tá legal. Ele tem essa transição para ir e para voltar. Só que a gente falou que a gente quer mexer na cor também. E ele vai ficar, ó, quando eu der o hover, play icon, ele vai ficar com não é o background, é o color, na verdade. Vai ser var green 400. Parece ser o 400. E aqui eu vou colocar transform e color. Aqui, ó, pum. Ele mesmo. 400, tá. É ele? Certinho. Não, acho que é o 300. É o 300? Vou chegar nele aqui. Vou dar um hover no elemento, ó. Vou dar um hover e tá aqui, ó, 300. Ele tava bem mais clarinho mesmo do que esse aqui. Funciona esse aqui também. Aí é gosto. Aqui a gente tá só mostrando como fazer. Diego, preferiu 400. Deixa o 400. Eu tô só seguindo aqui do jeito que a gente tava lá. Beleza, 300. E agora só falta o nosso de baixo ali. O controller foi e tem o player progress. Beleza. Player progress. Tem 3 elementos. Time, bar e são 2 times, né? Aqui é o tempo atual, aqui é o progress bar, efetivamente, e aqui vai ser o tempo total. O que eu quero fazer com progress, já que eu tenho esses 3 filhos, já sabe. Display flex, coloquei agora todo mundo na mesma linha, e eu quero que ele tenha um gap entre eles. Gap de... Qual que é o gapzinho que eu vou ter aqui? Acho que é uns 5 pixels, eu diria. Cadê? Sobe. 10 pixels. Essa daqui eu errei. Gap 10 px. Beleza. Gap 10 px. Que mais? Nesse daqui, vale alinhar todo mundo ao centro. Se eu tiver um muito grande, um vai ficar em cima, outro embaixo, eu deixo todo mundo ao centro. Então, Align Items, Center. Ctrl C. Lá no Player Progress. Windows G. Não tá pegando. Sempre esqueço que ele não tá pegando. E aqui, ó. Beleza. Ctrl V, Ctrl S. Volto para cá. O que ele tem ali, ó? Agora tá tudo direitinho. Quando eu dou um F5, tá certo. Só que repara, se eu der um play aqui, e aqui eu vou até mutar a música, é só pra gente ver isso daqui mexendo. O tempo que ele tá atualizando ali, ó. Tá vendo? Ele aumenta e diminui de tamanho, a depender do tamanho da letra que tá ali, ó. Quando sair de 0 para 1, ó. Tá vendo? Ele muda o tamanho dessa minha caixinha. Isso não é muito interessante, porque ele vai ficar mexendo o tempo todo. Então o que eu posso fazer? Dar um tamanho fixo para esse meu player time. Então eu chego aqui no player time e falo o seguinte para ele. Falo, ó, qual é o tamanho que ele tem atualmente? Esse daqui, ó, 37. Eu posso falar o seguinte, ó, width 45 pixels. O que ele está fazendo? Ele pegou ali e deixou um pouquinho maior cada um deles. Não foi cada um deles, foi um só. Pronto. Agora, os dois têm 45 pixels. Só que, ó, agora tem um espaço ali na lateral, que eu tenho que dizer que o texto está alinhado ao centro. Mas aí eu posso fazer isso direto aqui na variável.
Então, ó, vamos chegar aqui, player time, width 45 px e text align center. Tá lá agora tudo certinho. Quando eu passo aqui por cima, ó, tem espacinho de um lado do outro, tá beleza. Tem espacinho do lado do outro, beleza. Não sei se 45 vai ser suficiente. Aqui, ó, não, exatamente 45. Perfeito. Então foi suficiente que a gente colocou. E agora, ó, vou deixar mutado. E ó, ele não mexe mais, tá vendo? O tamanho da caixa, pelo menos, não vai mexer. O texto ele pode, porque ele está alinhado ali ao centro, mas a gente diluiu o quanto ele vai ficar mexendo ali. E ele não vai ficar impactando no tamanho da barra também. Que essa daqui, por exemplo, que se ele aumenta e diminui, ele mexe no tamanho da barra. Do jeito que ele tá, a barra sempre fica fixa. E vai ser justamente a última coisa que a gente vai ter que formatar, que é o player bar. Então vamos lá. Player bar. Primeiro, o player progress, eu quero que ele dê um stretch, eu quero que ele fique grandão. Então aqui, ó, ele tem todo esse espaço disponível, mas ele não está usando todo o espaço disponível. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem algumas formas. Uma delas seria, por exemplo, a gente dizer, ó, o elemento pai tem muito espaço. Esse elemento aqui, ele não está pegando todo o espaço disponível. Falou, ó, width 100%. Pega todo o espaço disponível. E aí o que ele fez? Ó, colocou um aqui, outro ali e o outro lá no canto. Ele já tem um display flex. O que eu posso fazer? Colocar cada um, ó, o space between, colocar o espaço entre os elementos. Então, ó, justify content, space between. Coloca um em cada ponta e aqui no meio vai entrar o nosso player bar, que a gente vai pegar, pedir para ele já ter 100% do tamanho ali. Então, ó, justify content space between e width 100% no progress. E justify width 100%. Beleza. O que eu posso tirar daqui? Que a gente está colocando aqui, ó, tudo no inline style, que agora está usando as propriedades que a gente tem. Agora falta a gente mexer nesse progress bar. Só que repara, eu quero que ele use 100% do espaço até um determinado tamanho. Então eu quero que a barra tenha, no máximo, isso aqui, ó, 490 pixels, 500 pixels. Então o meu total tem que ter isso aqui, ó, 600 pixels mais ou menos. Por quê? Porque senão fica muito grande a barra. Aí não perde meio que o propósito dela ficar desse tamanho. Então a gente poderia chegar aqui e dizer o seguinte, ó, eu quero que ele tenha esse width 100%, só que o max width vai ser 600 pixels. Então ele vai pegar o máximo de espaço possível até 600 pixels. Trago isso aqui para cá. Ctrl V, Ctrl S. Beleza, tá tudo ali direitinho. Agora sim no nosso player bar. Primeira coisa do player bar. A gente vai colocar um width 100%. Que aí ele já pegou o quê? Todo o espaço disponível ali. Ele está usando tudo. Só que ele não tem nada de altura, não tem nada ali dentro dele. Então width 100%. Vamos colocar um height de 4 pixels. Ele vai ter uma alturazinha aqui, ó. Já mostrou ali, ó, como é que ele está ficando. Agora, qual vai ser a cor de fundo? Aqui eu vou até roubar a cor, porque essa cor eu não lembro. 666. Beleza. Background color 666. Show de bola. Já tem uma forminha ali que está tomando forma. E outra coisa, eu não quero que ele fique chato ali no final. Eu quero um border radius, e aqui a gente tem uma variável. Border radius small. Não, S, né? E aí, ó, é bem pequenininho, mas agora ele está curvado ali. Show de bola. Tudo isso daqui dentro do player bar. Player bar. Ctrl S. Show de bola. Volto para cá, tá tudo direitinho. Tiro, 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 tiro. Agora, dentro do player bar, a gente tem o quê? O nosso player bar progress. O que é esse player bar progress? Duas coisas. De cara, eu já tenho uma variável aqui, ó, que está sendo utilizada, e isso daqui é pelo nosso JavaScript. A gente vai criar isso daqui. Mas eu já vou trazer isso aqui, ó. Player bar progress. É isso aqui, né? Isso. Eu vou colocar essa variável, que é uma variável local. E aqui o que a gente tem que fazer? Qual que vai ser a altura dessa minha barrinha aqui de dentro? Vai ser 100%. Então eu quero aqui que ela tenha height 100%. Então, ó, pum, já tem ali 4 de altura. Quero que ela pegue exatamente a altura do pai. Agora, qual que vai ser a largura dela? Width. Vamos colocar um width 100% também. Só que aqui ela nem está aparecendo. O que a gente pode fazer? Background color white. Então, ó, agora sim, ela preencheu tudo. Duas coisas que já deram de problema. Ela preencheu tudo, não é o que eu quero. Eu quero que ela preencha só um percentual a depender do progresso. Por isso essa variável, que vai sendo atualizada constantemente. E outra coisa,
Aqui no player bar, eu quero fazer o seguinte, ó, overflow hidden, que aí ela fica ocultazinha também, ó. Ela fica com border radius. Então, ó, isso daqui vem aqui. E essas outras duas propriedades, ó, que a gente colocou aqui, ó, tudo isso daqui. Opa. Ctrl C. Tudo isso daí vem aqui. Ctrl S. Tá tudo certinho. A única coisa que a gente vai ter que mudar é, ao invés de usar o with 100%, a gente pode colocar, ó, 15%. Ele vai pegar aqui, ó, um progresso mais ou menos. Então, isso daqui a gente vai fazer com o var progress. Enter. Então agora toda vez, ó, agora o som está desativado? Está desativado. Toda vez que eu coloco aqui, ó, ele vai aumentando, porque, ó, olha a variável progress sendo atualizada com o JavaScript, é que essa aqui é a parte da inteligência que a gente ainda vai construir. Mas agora tá certinho. Só que repara, o que tem de ruim aqui? Que toda vez ele tá, não tem transição. O que falta a gente colocar aqui? Transition, e a gente pode colocar with. E a gente coloca var transition function var transition duration. Pá. E agora quando a gente der play, ele vai muito mais, ele tem uma carregadinha que ele vai ali também, então tudo isso daí fica bem mais interessante. Se a gente quisesse colocar aqui, por exemplo, 100%, ele vai, ó, tá vendo? Ele, vum, ele não, pá, ele vai e volta. Se a gente coloca 0, ele vai, 1, ele vai até o final. Mas aqui o que a gente quer é o var, opa, e aqui o progress, beleza? Copio tudo isso daqui e venho para cá. E essa daqui, essa variável a gente não vai usar. Essa variável vai ser criada ali automaticamente pelo JavaScript, que ele vai estar sendo adicionado aqui. Então, ó, F5, tá tudo ali direitinho, e agora sim, tá tudo do jeito que deveria. Só que aqui... Ah, tá. Se a gente não coloca nenhuma variável de início, ela tá ficando preenchida. Então a gente vai ter que definir essa variável de início, pelo menos. Então aqui, só que ela vai estar sempre no 0. Então quando começa, F5, ela tá zerada, tá ali certinho e vai todo agora. Pelo menos para o desktop, todo o nosso projeto está criado. Vou para o próximo, já resetou, o player ele tá certinho. Posso entrar aqui no artista, venho aqui, volto para o player, venho aqui, tá tudo funcionando, mostrar tudo, volto aqui, tá tudo aqui beleza, tudo certinho. Ah, um detalhe aqui que eu vi, essas caixas estão maiores do que elas precisam estar. Por quê? A gente tinha falado que a gente ia ver o tamanho da caixa. Como é que a gente ia saber o tamanho da caixa? O tamanho da imagem, 140, mais o paddingzinho lateral que a gente tem, que é 140 e 16 de padding de cada lado. Então 16 mais 16, 32, mais 140, 172. E a gente falou que o tamanho mínimo era de 200. Então não é o que a gente quer, que ele tenha 200. Lembra que a gente colocou aqui, ó, 200? Na verdade aqui vai ser 172. E aí ele vai ficar, ó, com a programação que a gente tem, sempre o número certinho de colunas. Primeiro, ele vai ficar responsivo. Então sempre que diminuir, a gente já viu, ó, que ele vai jogando ali para baixo, ó. Beleza. Mas toda vez que isso daqui é a parte da inteligência, ó, eu atualizo, ele sempre vai carregar o suficiente, ou deveria pelo menos, sempre carregar o suficiente para ter uma linha e duas linhas. Eu aumento aqui, ó, ele não vai deixar isso aqui, ele vai calcular, ó, suficiente, e aqui foi um breakpoint específico, mas se calcula, cadê? Ele deveria estar certinho. Ah, tá, por quê? Porque eu estou atualizando, ele não está com 172, por isso está errado. Ah, entendi. Beleza, então vamos voltar lá, aqui onde a gente tinha essa nossa grid. Vou pegar esse aqui, Ctrl F, tá aqui, 172 pixels, Ctrl S. Agora sim, já ficou certinho. Quando eu mexo aqui um pouquinho na página e atualizo, vai ter uma linha e duas linhas. Beleza. Abro aqui mais um pouquinho, vai ter uma linha e duas linhas. Uma linha e duas linhas. Agora sim, porque ele está com o tamanho certinho do jeito que ele tinha que ter. Então foi o que eu falei. O nosso projeto está pronto? Quase. Ele poderia, ó, que se eu atualizar, ele vai carregar aqui também tudo bonitinho. Então beleza, tá tudo funcionando, tudo do jeito que ele deveria estar. Só que a gente não viu como é que ele está no mobile. Então, ó, até chegar perto do mobile, então o que a gente considera mobile a partir daqui, ó, 480. Aqui já começa mobile. Assim que seriam os celulares com as telas mais amplas ali, que eles teriam essa visualização. Aqui tá muito tranquilo, tá muito tranquilo. Abro aqui, não muda nada. Abro aqui, beleza, tá tranquilo também. Mentira,
aqui já não está mais tranquilo. Então aqui tem algumas coisas que a gente poderia mudar. Primeiro, alguns espaçamentos estão muito grandes para o tamanho dessa tela. Então a gente pode fazer o seguinte, criar o que a gente chama de breakpoint, que é a partir de determinado tamanho de tela, eu quero que essa classe não faça isso, mas ela faça isso daqui. Então, por exemplo, essa daqui, a partir de, sei lá, é porque esse daqui é um texto bem grande, inclusive, mas aqui não teria problema, tá tudo do jeito direitinho que ele deveria ser. Mentira, aqui já daria pra gente dar uma quebrada. Então, por exemplo, aqui e aqui vai depender muito do tamanho do título, mas assumindo que esse daqui vai ser um dos maiores títulos, dá pra gente pegar esse breakpoint aqui, ó, de 1280, que é a tela HD. Telas HDs são aqui, Full HD é 1920 e 4K é 3840. Então ele fica dessa forma aqui, ele preenche essas informações, ó. Quando mostra mais, fica dessa forma. Beleza. 1280, a gente pode começar a diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte. O espaçamento aqui também a gente pode diminuir. Então vamos fazer isso, nessa tela aqui que a gente está. Então o que eu quero mexer? Nessa aqui, ó, Artist Title. Vamos procurar Artist Title. E o que a gente vai fazer? Então aqui na parte de Artist. Vou chegar aqui, ó, e a gente vai escrever o que a gente falou de Media Query, que vai definir um breakpoint e a partir dali ele vai criar novas classes. Media, a gente coloca entre parênteses a regrinha, ó, Max Width é 1280 pixels. O que a gente está dizendo? Ele só vai executar as classes que estão aqui quando a tela tiver no máximo 1280 pixels. Passou de 1280, não. Ele só vai usar essas coisas daqui. Ctrl V. E aqui qual que eu quero que seja o tamanho da fonte? Vou dar uma dica para vocês. Lembra que a gente usou aquela parte de tamanho da tela com base no Viewport Height? Como vocês devem imaginar, existe não só o Viewport Height, mas o Viewport Width também, que é a largura da tela. Então o que eu posso fazer? Uma continha que ele vai pegar, ó, 96 pixels nessa tela daqui. Porque, ó, nessa tela daqui tá de boa, mas eu quero que a partir do momento que a tela comece a diminuir, que a minha fonte diminua junto também. Como é que eu posso fazer isso? Assim, ó, vou abrir a calculadora, fazer, ó, 96 sobre 1280. Esse daqui é o nosso ponto de base, ó, 7,5%. Para ter o percentual, ó, multiplica por 100, ó, 7,5%. Do que? Do tamanho da tela. Então, se eu vier aqui e ao invés de 96 pixels, eu colocar aqui, ó, 7.5, tem que ser ponto. VW, que seria o Viewport Width, o que acontece? Ele tá associando agora o tamanho, ó, ao tamanho da tela. Então, conforme a minha tela vai diminuindo de tamanho, o meu texto vai ficando menorzinho também. Então, eu garanto que ele está sempre escalando ali, ó, com o tamanho da nossa tela. Beleza. E a gente pode fazer o seguinte, ó, eu gostei que ele foi escalando, foi ficando muito bom, mas a partir daqui, ó, do mobile, ele começou a ficar pequeno. Então, a gente, por exemplo, aqui a gente já poderia fixar esse tamanho daqui ou não, porque depois, acho que fixar aquele 480 aqui seria legal. Então, seria uma conta ao contrário que a gente tem. Seria 480 vezes 0,075. 36. Então, a partir daqui, eu quero o quê? Volta para pixel. Eu quero deixar ele fixo em pixel. Então, ó, vou criar outro Media Query, que agora, ó, 480. A gente resolveu. Entre aqui e aqui tá ótimo. Eu achei 36 pixels. Beleza. Aí, a partir daqui, ó, não muda mais, ó. Não muda mais o tamanho da fonte. Ele tá só quebrando. E aqui eu tô descendo muito, mas a gente tem que ir até no máximo 360. Os dispositivos menores do que isso são muito antigos e a gente não quer desenvolver para esses dispositivos. Outra coisa que vai fazer sentido mexer, aqui ó, a partir de 480. Nesse padding, tá muito grande para o tamanho da tela, tá vendo? Esse daqui de 25 pixels. A gente pode também já reduzir, então Artist Header. Vamos pegar aqui ó, ponto, padding, ao invés de 25 pixels, posso colocar 16 pixels. Reduzir bastante, ó. Beleza, já faz mais sentido ali do jeito que ele tá. Show de bola. Vamos até 360. O que mais? Aqui em cima tá legal, aqui em cima tá legal. Não mudaria. Beleza, tá de boa. Quebrou o texto? Quebrou. Um negócio que dá para mexer, ó, é essa altura, esse espaçamento aqui da linha. Então a minha linha tá muito maior do que o tamanho do texto. O que eu posso fazer? A partir daqui, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, line height, ou seja, a altura da linha. Vamos lá, uma coisa é a altura do meu texto, que é o tamanho da minha fonte. Outra coisa é o quanto de espaço vertical que essa minha fonte vai ocupar, que é justamente esse line height, a altura da linha. E aqui a gente pode colocar
em relação ao tamanho da fonte. Então ele pega, ó, 100% da fonte. O que ele vai fazer, ó? O tamanho, tá vendo? Ó, o P tá quase encostando ali no negócio do I. Eu tenho o tamanho da fonte e o tamanho da linha vai ser exatamente igual. Se eu tivesse o tamanho da linha maior, ele fica esse espaçamento muito grande. Mas aí não fica legal. Então, ó, a partir de 380, ele reduz. A partir de 380 não, a partir de 1280 a gente colocou. Beleza. E para baixo ele já tá seguindo isso daqui. Show de bola. O que mais? Vamos descer, ó. Cara, todo o resto, até 480, ficou bem interessante para mim. Em 480, eu mudaria isso daqui. Eu pegaria isso aqui, ó, esse padding também, assim como a gente diminuiu, eu posso diminuir esse daqui também. Então, ó, Artist Body, vamos pegar aqui, esse paddingzinho aqui que já tá aberto, fecho, e eu vou trocar. Esse aqui eu vou descer para 25, e esse aqui eu vou descer para 16. Tá lá, ó, beleza, já ficou bem mais interessante o padding, faz mais sentido esse padding. Agora, outra coisa, esse gapzinho, ó, aqui nem tem gap. Então faz sentido eu colocar um gap nesse meu Song Item. Porque, ó, o Song Item, ele é um flex container que tem esses dois aqui, ó. Faz sentido ele ter um gap. Então a gente pode colocar aqui um gap de 10 pixels, no máximo. Senão ele vai ficar muito encostado. 10, 15 pixels, por exemplo. Que aí ele sempre quebra ali o textinho, ó, nunca vai ficar encostado. Gostei. Então, ó, nem precisa ser de Media Query, ó. Song Item. É isso mesmo? Song Item? É, ele mesmo. E a gente coloca o gap. E aqui uma dica interessante. Por que eu não coloquei isso daqui no Media Query, ou seja, só em 480? Porque, ó, isso daqui não me atrapalha quando está em breakpoints maiores. Inclusive é muito bom, ó. Aqui, ó, ele já deveria começar a quebrar, ó, e nunca está encostando, ó. Tá ótimo. Então aqui tá perfeito, ó, 480, tá tudo certinho. Outra coisa que a gente vai mexer. O espaçamento tá muito grande. Aqui, ó, ainda. Esse daqui ficou bom, que a gente acertou. Esse outro daqui de dentro, esse 25 de um lado e do outro, a gente pode reduzir também. Então, Song Item, esse 25, agora sim, ó, esse aqui vai lá para dentro do nosso breakpoint. Então, eu vou colocar aqui no finalzinho o breakpoint, ó, Media, Max Width, 480 pixels. E aqui a gente coloca o quê? Só o padding que a gente quer mexer, né? E aqui vai ser 10, esse 10 aqui eu achei que ficou interessante, 16 pixels. Olha lá, já fica muito melhor distribuído, não parece que tá tudo com mais espaço que deveria, ó. E 360, o menor breakpoint possível, eu ainda achei de boa. Esse gap aqui eu mudaria, na verdade. Esse gap, perfeito. Artist Body, o gap de 25 que eu quero mudar também. Artist Body. Aqui. Gap de 25 vai virar 16 pixels. Show de bola. Então, ó, tá tudo direitinho. Tudo perfeito. Tudo bem legal. Chega aqui, em 480. Repara como muda aqui, ó. No breakpoint e até 360 ele tá direitinho. No ver mais ele tá bonitinho. Esse aqui talvez eu colocasse ele um pouquinho mais para baixo. Ao invés de ficar 25, mexer um pouquinho nele. Só pra gente, tudo que a gente pode mexer, bora mexer, pô. Bora deixar direitinho. Single Item. Vamos ver se já tem algum Media Query aqui no Single Item. Media, Max Width, 480 pixels. Esse aqui vai ser Right. Tá 25, vou botar 15 e bottom. Tá aqui, ó, já deu uma descidinha. Então aqui, ó, ele sobe e aqui ele vai ficar mais aqui assim. Beleza, até os 360, aqui até ele desceu mais. Então, show. Matamos aqui essa página daqui, já tá responsiva até onde a gente quer que ela fique. E vamos continuar andando nas outras páginas que a gente tem. Então, na página de música, ó, já ficou estranho. Ótimo, entramos em uma que já ficou bem estranho aqui. Primeiro, eu nem precisei ir até o final. Então a gente pode dizer o seguinte aqui, ó. Que a partir de um determinado momento, ó, começa a ficar com... vai ser um 1280. De novo, ó, a partir do 1280 já dá pra gente mudar um pouquinho como isso daqui vai ficar. Então, o que a gente pode fazer? A primeira opção, a partir de um determinado breakpoint, a gente muda o tamanho da fonte. Então começa a diminuir isso daqui. Beleza? Song name, Media, Max Width, 1280 px. Font Song Name, Font Size, 19, ou 19 não, é o que ele já tá, 19 px. Beleza, já resolve isso aqui pra gente até um determinado ponto. Então, ó, aqui vale a gente colocar um gap também entre esses elementos. Eu tenho essa grid aqui, ó, só que não tem um gap de 15 pixels mais ou menos, no mínimo. Que aí, ó, quando ele vai encostar, ele vai sempre ficar aqui assim, ó. Dá até pra colocar uns
15 pixels ficou bom. Então, songbar, esse gap. Beleza, então vamos ver até onde é que isso daqui vai de uma forma ok. Aqui já começa a ficar estranho. Isso porque esse título nem é tão grande assim. Então, ó, 1280 a gente pegou. Acho que em 1080 dá para pegar um outro ali. A gente já desceu uns 200 pixels. E aqui provavelmente a gente vai precisar de uma mudança de layout mesmo. E o que o Spotify faz quando ele está aqui e começa a diminuir muito o breakpoint? Se você entrar no mobile do Spotify, você vai ver. Ele tira alguns elementos da página. Então, por exemplo, ele não vai mostrar o tempo final, ele não vai mostrar o tempo inicial, ele não coloca o próximo, o anterior. Isso ali na barrinha que fica ali embaixo. Então, isso você consegue através de outros controles, mas ele tira um monte de coisa. E a gente pode fazer isso também. Ele joga isso daqui para cá também. Então, esses dois blocos viram um só. Então, beleza. Vamos tentar dar essa reestruturada aqui a partir de 1080. Na verdade, vou começar a fazer isso a partir de 1280. Porque se tiver um título muito maior do que isso, já vai quebrar ali a nossa visualização. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, a gente pode mexer aqui e depois a gente coloca num breakpoint. Aqui em 1280, song name a gente já está diminuindo, beleza? Que é aqui onde ele está fazendo. O que eu quero fazer aqui agora? Esses dois elementos aqui, para mim, já não preciso mais ver. Então, player time, a partir daqui. Player não está aqui. Player. Aqui, player time. Year time. Display none. A gente oculta ele. Então, a partir de 1280, o player time... Ué, ele não está aparecendo aqui. Tá, eu coloquei timer. Dei mole. Beleza, ele some aqui. Show de bola. O que mais a gente vai ter que fazer? Então, ele vai reduzindo aqui. Show de bola. Outra coisa, eu quero juntar isso daqui aqui. Então, essas duas colunas vão ficar de uma forma diferente a partir de 1280. Então, o que a gente vai ter que mexer? Vou pegar essa minha... Cadê? Essa minha coluna. Cadê que tá aqui? Song info. E eu vou manualmente dizer qual é a ordem dela. Qual que é a ordem que ela tá? 1, 2 e 3. Eu vou colocar ela aqui na ordem 2. Então ele vai inverter aqui como é que vai ficar essa parada. Grid, column, e aqui a gente coloca 2, que ele vai começar na coluna 2 ali. E aqui a gente quer dizer que tem que forçar que o grid row, que ele foi para uma linha de baixo. 1. Então beleza, agora sim eu tenho esse na primeira coluna, esse na segunda coluna, esse na terceira coluna. Show de bola. É tipo isso que eu quero. Mas o que aconteceu? Esse daqui ficou muito pequenininho. O que eu quero fazer? Jogar ele para baixo. Então vamos jogar essa informação aqui para baixo. Esse meu player vai ficar grandão aqui na minha tela. Então a gente pode fazer o seguinte, mesma coisa que a gente fez ali, ó. Vou mexer aqui no player, vou colocar um grid row 2. E aqui a gente pode colocar grid column e a gente faz o seguinte. Quantas colunas eu quero que ele pegue aqui? Eu quero que ele vá da primeira até a segunda coluna. Então eu coloco 1 barra span 2. O que eu estou falando aqui para ele? Começa na coluna 1 e se estenda até 2 colunas. Então você vai consumir aqui 2 colunas de espaço. E tem a última, aqui ele mostra direitinho a nossa grade. A última coluna ele está vazia. Mas por que está vazia? Porque a gente não estava usando. Mas aqui a gente simplesmente pode colocar que todas essas colunas ali, que a gente pode mudar esse grid template columns aqui para não ter mais 3 colunas. Então a gente consegue ver direitinho qual que vai ser o tamanho das colunas. E a gente pode deixar, por exemplo, 2 colunas só de um FR, um FR. Um FR e um FR. Beleza, elas ficariam aqui dessa forma. A gente pode deixar essa primeira coluna aqui bem pequenininha, de alto, por exemplo, e aqui de um FR. Então ele pega exatamente o tamanho que ele estava precisando, essa daqui, e a segunda coluna fica bem grande. Então a gente consegue manipular esse tipo de coisa. O que a gente poderia fazer aqui também? Eu quero pegar essa coluna aqui de cima do player, não, do song info, e eu quero alinhar ele à esquerda ali. Então a gente colocaria um justify self, start, e ele já vai ali para o canto. Então a gente já consegue, dar uma olhada na quantidade de coisa que a gente está manipulando. Outra coisa que a gente conseguiria fazer. Aqui, na verdade, eu acho que do jeito que ficou, eu nem jogaria isso aqui para baixo. Eu acho que a gente poderia jogar isso para baixo depois. Então aqui, grid row 2, eu só vou deixar
Deixa eu ver. Porque aqui eu coloquei 2 colunas. Beleza, vamos voltar com 3 colunas então. Aqui vai ser a primeira coluna alto, a segunda coluna alto e a última um FR. Eu pego o espaço disponível. Então ele vai vir aqui e à medida que ele for diminuindo, ó, ele vai deixando ali o espaço menor. Até um momento que eu vou falar para ele, ó, chega de diminuir esse espaço daqui. Mas ó, ficou diferente aqui, mas é um layout possível também. O que o Spotify faz no mobile é ele pegar essa barrinha e ele coloca aqui embaixo ao longo de tudo. Mas a gente pode fazer isso depois, que a gente deixa só o símbolo de play também. A gente tem algumas opções que a gente pode fazer. Beleza. Então aqui tá tudo certinho. Aqui, ó, até aqui. Beleza. E a partir daqui ele vai começar a mudar e vai ficar dessa forma. Então vamos pegar tudo que a gente colocou aqui e vamos colocar no breakpoint. Então song bar. No breakpoint. Song bar. Vamos colocar aqui. O que mais? Então song bar a gente já pegou. A gente não mexeu nada no player. O song info. Mexemos no song info. Então song info. Info. Ctrl S. E aqui F5 para ele atualizar sem os inline styles que a gente tinha. Tá tudo ali certinho. Então, ó, quando tá grande, segue o baile. Quando tá menor, ele fica aqui. E aqui, ó, eu acho, beleza, ele tá diminuindo, ficou interessante. Que eu acho que vai ficar até melhor. A gente deixar metade para esses dois e metade para esse daqui. Como é que a gente faria aqui, ó? A gente colocaria alto, 1 FR, 2 FR. Que aí ele sempre vai consumir exatamente o espaço necessário aqui. Aqui fica uma proporção e aqui vão ficar 2 proporções em relação a esse daqui. Esse aqui sempre vai ser 2 vezes o tamanho desse. Ou a gente pode colocar 2 e 3. Acho que vai ficar uma proporção melhor, que aí fica mais distribuído. Beleza. Assim eu gostei do jeito que ficou. Então vamos ver até onde é que a gente vai assim, ó. Ó, até com 3 linhas está interessante, mas tem textos um pouco maiores. Então até aqui fica bem legal. Eu gostei. Até 800. Beleza. Depois de 800 a gente vai precisar mudar isso daqui de novo. Então depois de 800, o que eu acho que dá para fazer? Simplesmente jogar o player para baixo. Acho que já resolve o nosso problema. Então depois de 800, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser o player que a gente quer mudar. Então nem é esse aqui. Ctrl X é lá embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Em 800, a gente vai mexer no player. Player vai ser o grid row 2. E aqui o column, lembra? Grid column começa na primeira, span 2 colunas. Só que a gente tem que mudar também aonde? No total, que vai ser esse grid template columns. Por quê? Porque aqui a gente está dizendo que a gente tem 3 colunas, mas eu não quero mais 3 colunas. Eu quero agora 2 colunas. Aqui eu posso botar um FR. E aqui vai ter o álbum. Esse daqui vai ter o texto. E embaixo vai ter o playerzão. Ctrl S. Volto para cá. Vai ficar dessa forma. Beleza. Já ficou interessante. Não tá do melhor jeito, mas lembra, é só transitório. Porque quando chegar aqui, ó, pronto, já resolveu. Então aqui a gente nem precisa mudar, aqui já tá ótimo, tá bem legal do jeito que tá, beleza, beleza, beleza. Pô, aqui a gente tá no mobile, já tá bem legal assim também do jeito que tá. Nem mexeria, eu mexeria em tamanho da fonte aqui só, no mobile. E no tamanho da imagem. Então chegar aqui no mobile, acho que é só isso, que eu mudaria mesmo. De resto, tá interessante. Então vou chegar aqui, ó, em 480. Quem que eu quero mexer? No song bar? Não. No song artist. Cadê o image? Image. Como é que ela está definindo o tamanho dela? Artist image. Ah, tá. Tá direto na imagem que a gente colocou. 75. Então a gente vai colocar artist image with, sei lá, 50 pixels. Height 50 px. E ele já reduz ali bastante, ficou mais interessante. E agora mexendo no tamanho das fontes aqui também. Então, já coloca para que esses textinhos aqui
Se eu mexer aqui, será que ele já vai herdar para todos eles? 13 pixels. Não, só pegou ali no de baixo. Vamos colocar nos dois então. Então, song name. O song info vai ter que ter, obrigatoriamente. Então vai ser assim, ó. Song info, 13px. E aqui a gente consegue compartilhar essa classezinha aqui que a gente tem. Então, essas instruções, na verdade. O que eu estou dizendo? Se tiver essa classe aqui, ou se tiver essa classe daqui, aplica essa mesma coisa. Tá lá. E aqui, ó, já fica bem mais interessante. E aqui no mobile, já vai até o 360. E agora a gente está com o player direitinho. Então, ó, ele aumenta, ele diminui. Tá bem legal. Agora ficou responsivo, não quebra em nenhum lugar. Então todas as telas ficaram interessantes agora. Vamos voltar aqui. E acho que a última, a que a gente não tinha visto, era a tela principal mesmo. Aqui a gente reduz. Até 480 eu tinha falado que ele tinha ficado interessante. Aí vai chegar uma hora que ele vai quebrar. Aqui ele quebra. E aqui fica meio estranho. Então a partir de 480, a gente pode mexer para que isso aqui fique melhorzinho, que isso daqui não quebre. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é mexer no padding, né? Porque o padding tá bem grande. Tá aqui, ó. O margin, eu deixaria do jeito que tá, esse 10. Mas esse padding aqui de 20, dá pra gente dar uma reduzida para 12 mais ou menos. E aqui tem um pad de 25, dá pra jogar para 16, mais ou menos. Então, ó, vamos pegar esse aqui, main. Joga lá em cima, procura o main. Media. Opa. Max width 480 pixels. Main. Aqui eu quero colocar o padding 12 pixels. Já dá uma reduzida. O que mais? Esse 12 aqui nos laterais não ficou legal. Então em cima e embaixo. Cima e embaixo não me incomodou. De um lado e do outro vou colocar 16 pixels. Beleza. E aqui eu vou jogar para 16 também o single item. Single item. Já tem aqui? Tem. Padding. Qual que era o padding que ele estava usando? 25, 16. Então vamos colocar 25, 16. Tá, então vamos colocar 16 pixels e 12 pixels. A gente dá uma reduzida nele ali também. Beleza. E aqui no mobile tem tem algo interessante. Porque no mobile a gente nunca vai ter o hover. Porque a gente tá deslizando. A gente só passa por cima quando a gente clica. Mas clicou ali, já meio que acabou. Então aqui não faria tanto sentido a gente não ter ali, a gente ter o efeito de hover, ter esse padding aqui tão grande, porque acaba que não faz tanto sentido. Esse padding, mesmo sendo grande, a gente nunca vai ter aquele contorno verde. Então a gente deveria ter apenas o espaço necessário e o play talvez mostrar ele ali direto. Então beleza, vamos fazer isso daqui para a gente tirar esse padding do jeito que ele tá. Então single item padding 0, vamos ver como é que ele fica. Ah, beleza, ficou com 0, mas aí o que eu tenho que fazer no meu grid, que é o meu container? Eu tenho que pegar aqui, ó, item list container, media, max width 480 pixels, ponto, e aqui eu vou ter que ter um gap de 10 pixels, pelo menos, que é o espaço ali entre os meus elementos. Ficou pouco, 16 pixels, beleza, já tá mais interessante ali, 16 pixels ali de espaçamento entre um e outro, beleza. Outra coisa, que mais aqui? Ah, tá. Agora, como o tamanho só vai ser o tamanho da imagem que a gente tem aqui, eu posso reduzir o tamanho aqui dessa minha, disso daqui, ó, desse min max. Então, ao invés de 172, já que eu tirei o padding, mas aqui, por exemplo, o texto está um pouquinho maior que a imagem, ó, tá vendo? Aqui é um pouquinho maior, 167, mas ele pode ficar um pouquinho menor. A gente pode usar 140, 150. Então, ó, Shift Alt seta para baixo, Alt setinha para baixo, e aqui a gente pode botar 150, por exemplo. Tá lá. E aí ele sempre vai ficar no mínimo com 150. Então, ó, entra aqui, ó, fica bastante tempo com 2. Então fica interessante ali, ó, tem várias vezes os dois ali certinho. Show de bola.
E aqui, só no finalzinho, ele quebra para um só. Beleza. Então aqui, ó, já resolveu grande parte dos nossos problemas. E a única coisa que me incomoda ainda é isso aqui, ó, quando ele encosta, lá em cima. O artistas populares e tudo mais. Outra coisa que eu faria, esse gap aqui do item list, eu aumentaria. Item list. Porque agora eu não tenho pairing. Esse gap era de quanto no item list? Ele nem tinha um gap. Ah, não, tinha. 10 pixels vai ser 20 pixels. Beleza. E agora aqui em cima, como é que a gente pode fazer? A gente pode colocar, ao invés de linha nisso daqui, que ele tá ali com tudo. Primeiro que esse H2, algumas outras coisinhas que a gente vai ter que mexer. Esse H2 aqui tá com essa altura da linha muito alta, ao meu ver. Então aqui a gente pode fazer o item list header. Aqui a gente pode já mexer direto no item list header. A gente pode deixar o line height de 100%. Ele já mexe. Ficou muito colado. Aí eu não gostei. 110%. Ainda tá bem colado. Beleza. Mas tá definido pelo menos. Agora ficou melhor. Outra coisa. Esse gap aqui tá grande. Esse gap aqui nem precisa mais do single item text. Esse daqui a gente pode colocar 480. Gap 0. Que ele fica mais coladinho. Fica melhor. E aqui, o que a gente pode fazer? Aqui acho que dá até 130. Esse daqui que a gente estava. Volta para cá. Esse daqui. 130%. Beleza. Assim ficou melhor. E aqui, ao invés dele ficar um em linha com o outro, a gente pode colocar um embaixo do outro. Então esse aqui, colocaria um flex direction column. E aí ele fica dessa forma. Ó, assim centralizado até ficou legal. Gostei, porque eles estão alinhados ao centro. Ficou interessante. Gostei. E aqui ele tem que ir até 360. Gostei. Ficou bem interessante. Até aqui ele vai ter 2, que eu gosto bastante de ter 2 também. Até 480. Mostrar tudo. Só colocar um gap entre eles. Pô, ficou legal. Item list header. Vai ser flex direction column. E aqui um gap de 10 px. E aqui a gente desmarca. Tá lá. O gapzinho. Mostrar tudo. Ele entra aqui na aba com todos eles. Todos os artistas. Entra no artista. Tudo aqui certinho. Dou play na música. Tá aqui, ó. Certinho. Reduz. Tudo responsivo. Tudo direitinho. E todo CSS pronto. Agora sim tá tudo prontinho. Então agora a gente tem esse index CSS que é exatamente igual ao index CSS de gabarito. E na verdade, qual que vai virar o gabarito agora? O que a gente acabou de fazer. Então esse gabarito a gente nem vai precisar. Vai ser o que a gente tem aqui, ó, no arquivo completo. Ctrl A, Ctrl C. No arquivo completo a gente não precisa desse gabarito, mas eu vou deixar ele aqui da mesma forma. Ctrl V, Ctrl S. E no arquivo inicial, esse sim que eu vou disponibilizar para vocês, vem aqui, ó, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Então aqui no que vocês forem baixar, vai ter esse daqui que vai ser o gabarito que a gente acabou de terminar. E o index CSS foi onde a gente começou. Tudo ali direitinho. E tudo que a gente fez de mudança, a gente mexeu apenas no CSS. Mentira, a gente teve uma mudança ali que a gente fez na parte ali que a gente adicionou uma div, mas de resto foi isso que a gente mexeu. E agora a gente tem o nosso projeto completaço e responsivo também da forma que a gente tinha ali no gabarito. Então tá tudo certinho, tudo bonitinho. E espero que vocês tenham visto como a gente sai do zero e vai até o projeto completo no CSS. Nas próximas aulas da jornada, a gente vai ver como é que a gente cria toda essa inteligência.